Olá, meus irmãos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, amém? Hoje iremos prosseguir a nossa leitura do livro de Isaías e hoje iremos ler do capítulo 29 ao capítulo 35. Vamos aí, prosseguindo a nossa leitura, a cada dia crescendo mais em conhecimento, a cada dia crescendo mais da parte do Senhor, aleluias, e cada dia tem sido maravilhoso, eu creio que não só para mim, mas também para você, amém? Para você que está chegando hoje, seja bem-vindo ao canal, não pule esse vídeo, venha com a gente, venha ler a palavra de Deus. Estamos com esse projeto aqui de ler a Bíblia toda em 6 meses, já estamos aqui no último mês. Falta aí, eu acho que 30 e poucos dias para a gente terminar essa leitura e não vamos parar por aqui, amém, irmãos? Vamos continuar lendo a palavra, estudando, porque esse é nosso alimento diário, é o que alimenta o nosso espírito, é o que nutre a nossa fé, é a palavra de Deus. Então eu te convido, você que está chegando hoje, a se inscrever no canal, a compartilhar com seus amigos e deixe o seu like. E também agradeço àqueles que têm acompanhado desde o início do projeto, que está aí seguindo firme em nome de Jesus. Amém? E você que está chegando hoje também tem os vídeos gravados aí. Estão todos aí os vídeos da leitura bíblica total. Nós começamos lá no livro de Mateus e lemos ali o Novo Testamento e depois fomos para o Velho Testamento, o Antigo Testamento. Amém? Então acompanhe aí desde o início. Põe em dia a sua leitura diária, não fique, irmão, sem ler esta palavra, porque resta pouco tempo, Jesus está voltando e ainda temos oportunidade e liberdade de lermos essa palavra neste país, no Brasil. Em vários outros países aí a gente sabe que não podem ler a Bíblia. São versículos aí que o próprio governo determina que serão lidos e as pessoas leem, mas elas não podem andar com a Bíblia, elas não podem ter a Bíblia no celular, de modo algum, irmãos, amém? E nós aqui, graças a Deus, ainda temos essa liberdade, então temos que aproveitar, amém? Então aproveite, comece a ler conosco. Hoje iremos aqui continuar lendo o livro do profeta Isaías e convido você a orar neste momento. Antes da gente prosseguir na nossa leitura, a gente sempre faz uma oração, dando liberdade para o Espírito Santo nos dar discernimento desta palavra maravilhosa. Então vamos orar, convido você a fechar os seus olhos e vamos falar com Deus neste momento. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, não só eu, mas todas essas pessoas que estão do outro lado dessa tela, ligamos, ó Pai, nesta tarde o nosso pensamento ao Senhor. Ligamos o nosso pensamento aos céus neste dia, ó Pai amado, e venhamos te pedir que o Senhor venha derramar sabedoria em nossos corações, que o Teu Espírito Santo venha testificar as verdades da Tua palavra que iremos ler aqui nesta noite, e que essa palavra venha falar conosco, que esta palavra venha nos transformar, que essa palavra, ó Pai amado, Pai querido, venha nos fazer cada vez mais fiéis a Ti, em nome do Senhor Jesus, que esta palavra venha saciar a nossa sede que temos do Senhor, ó Pai, aleluias, e que a chama, meu Deus, do Teu Espírito Santo venha continuar acesa em nosso coração. Então, neste momento, nós entregamos esta tarde em Tuas mãos, ó Pai, faça o Teu querer, ó Pai, esteja presente conosco neste momento, em nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Então, vamos à nossa leitura. Isaías, capítulo 29, mensagem contra Jerusalém. Ai de Jerusalém, o altar de Deus, a cidade onde o rei Davi armou seu acampamento. Deixem passar alguns anos com as suas festas religiosas, e então Deus castigará a cidade que se chama o altar de Deus. Os seus moradores chorarão e se lamentarão, a cidade ficará parecendo um altar coberto de sangue. Deus enviará um exército para atacar a cidade. Os soldados inimigos a cercarão e levantarão rampas de ataque contra as muralhas. A cidade será arrasada e os seus moradores ficarão caídos no chão. Falarão como se fossem espíritos cochichando e murmurando como fantasmas. Mas de repente, no instante, o Senhor Todo-Poderoso atacará os inimigos, aquela multidão de estrangeiros, com trovões, terremotos e estrondos, com ventanias, tempestades e fogo devorador, ele fará
os inimigos virarem um pó fino. Eles serão como a palha que o vento carrega. Aí todos os inimigos que estiverem atacando o altar de Deus, todos os exércitos que estiverem cercando a cidade com rampas de ataque, desaparecerão como se fossem um sonho ou uma visão. Todas as nações que atacarem o Monte Sião serão como um homem faminto que sonha que está comendo e agora ainda com fome, e acorda ainda com fome. Serão como uma pessoa sedenta que sonha que está bebendo água e acorda ainda com sede. Aviso para os moradores de Jerusalém. Continuem sendo tolos, se quiserem. Continuem cegos, se preferirem. E sem terem tomado vinho ou cerveja, fiquem bêbados e ainda por aí tontos. E andem por aí tontos. Pois o Senhor Deus fez com que vocês caíssem num sono profundo. Ele cobriu as cabeças de vocês e fechou os seus olhos. As cabeças e os olhos são os profetas que não veem as visões que Deus envia. Agora, para vocês, todas as visões são como se fossem uma mensagem escrita num livro fechado e lacrado. Se levarem um livro para alguém que sabe ler e pedirem que leia a mensagem, a pessoa dirá: não posso, o livro está lacrado. E se pedirem a alguém que não sabe ler, a pessoa dirá: não sei ler. O Senhor diz: esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Oh, irmãos, quantas pessoas dessa maneira hoje, quantas pessoas honram ao Senhor com os lábios, da boca para fora, mas o coração está longe de Deus. Porque, irmãos, a gente não consegue enganar a Deus com uma falsa adoração para agradar as pessoas. Irmãos, Deus conhece o mais profundo do nosso coração. Deus, Ele é um Deus que esquadrinha os nossos corações de canto a canto e sabe o que se passa e sabe dos nossos desejos. Então Deus, irmãos, Ele sabe quando a gente está distante dEle. Oh, meu irmão, então não adore a Deus somente dos lábios, somente da boca para fora. Demonstre a sua adoração em atitudes. Demonstre a sua adoração no seu quarto fechado, orando, se entregando, voltando ao Senhor de todo o coração, irmão. Adore ao Senhor onde você estiver, em tempo e fora de tempo, irmãos. Adore a Deus. Aleluias. Deus conhece o coração do verdadeiro adorador. A palavra diz que Ele olha para a terra e procura os fiéis da terra. Os fiéis a Ele, irmãos. Os fiéis em atitudes. Os fiéis a Ele em todo o tempo. Os fiéis a Ele onde estiverem. Aleluias, irmãos. Então esse versículo é muito forte. Esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Que não sejamos dessa maneira, irmãos. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos, que eles só sabem repetir de cor. Por isso, mais uma vez, vou deixar esse povo espantado com as coisas estranhas e terríveis que farei no meio dele. Com toda a sua sabedoria, os seus sábios não poderão explicá-las, e o conhecimento dos que são instruídos não adiantará nada. Ai dos que escondem os seus planos do Senhor, que fazem suas maldades na escuridão e dizem: ninguém nos pode ver, ninguém sabe o que estamos fazendo. Vocês invertem as coisas como se o barro valesse mais do que o oleiro. O pote não vai dizer ao homem que o fez: você não me fez. Uma vasilha não dirá ao oleiro: você não sabe o que está fazendo. Amém, irmãos? Então aqui não podemos esconder nada de Deus. Como nós vamos olhar para Deus que nos fez, que criou tudo que há na terra, Ele que criou, e falar: Deus, o Senhor errou. É esse exemplo que Deus está usando aqui, como uma vasilha vai falar para o seu Criador que está fabricando ali: você está me fazendo errado. Não tem jeito, irmãos. Deus não erra, Deus é perfeito. Somos nós que somos errantes, somos nós que não entendemos os planos de Deus, porque Ele é perfeito. E é Ele que nos aperfeiçoa em nossas fraquezas, em nossos erros. Por isso devemos buscar nele, na palavra dele. Porque esta palavra tem saída para todas as situações, irmãos. Aleluias! Glória a Deus. Eu sinto Deus aqui, irmãos. E creio que você também está sentindo Deus aí na tua casa, no teu quarto, no teu carro, no teu trabalho, onde você estiver. Eu creio que você está sentindo Deus falando no seu coração nesta tarde, nesta noite ou nesta manhã.
Não sei a qual momento você está vendo esse vídeo. Promessa de salvação. Daqui a pouco as matas virgens vão virar jardins, e os jardins voltarão a ser mato. Naquele dia, os surdos ouvirão a mensagem que será lida no livro fechado e lacrado, e os cegos ficarão livres da escuridão e poderão ver. O Senhor dará alegria aos necessitados. O Santo Deus de Israel fará com que os pobres fiquem alegres, pois Deus acabará com os que exploram o seu povo. Os que zombam de Deus serão destruídos, e os que fazem planos para prejudicar os outros desaparecerão. Deus acabará com os que acusam os outros falsamente. Acabará com os que procuram enganar os juízes, e com os que, por meio de mentiras, conseguem que os inocentes sejam condenados. Portanto, o Senhor que livrou Abraão de perigos diz o seguinte a respeito do povo de Israel: o meu povo não ficará desiludido outra vez. Eles nunca mais sentirão vergonha, pois quando virem o que vou fazer no meio deles, confessarão que o meu nome é santo, reconhecerão que eu sou o Santo Deus de Israel e me temerão. Então os que perderam o juízo se tornarão sábios, e os que se revoltaram contra mim aceitarão os meus ensinamentos. Mensagem contra o acordo com o Egito. Capítulo 30. O Senhor Deus diz: ai dos meus filhos que se revoltam contra mim, que fazem planos sem me consultarem e assinam acordos sem a minha aprovação. Assim amontoam pecado em cima de pecado, pois sem me pedirem licença, as autoridades de Judá foram ao Egito pedir socorro ao seu rei, pois confiavam no seu poder para proteger Judá. Mas em vez de socorro, virá desilusão, e em vez de proteção, haverá humilhação. Os embaixadores de Judá já chegaram ao Egito, às cidades de Zoan e de Anes. Mas eles só sentirão vergonha, pois os egípcios não os ajudarão em nada. Pelo contrário, serão motivo de vergonha e humilhação. Esta é a mensagem de Deus a respeito das feras da região sul. Os embaixadores atravessam uma região perigosa e difícil, onde há leões, cobras e dragões voadores. Nas costas dos seus jumentos e dos seus camelos vão os presentes e as riquezas que eles levam para um povo que não pode socorrê-los, pois a ajuda do Egito não vale nada. Por isso estou pondo no Egito o apelido de o dragão manso. O Senhor Deus me disse: escreva a mensagem numa tábua a fim de que fique registrada para sempre, como testemunha eterna contra o povo. Pois são gente rebelde, pessoas mentirosas, que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles pedem aos videntes que não tenham visões e dizem aos profetas: não nos anunciem a verdade, inventem coisas que nos agradem. Deem-o fora, parem de nos amolar, não nos falem mais a respeito do Santo Deus de Israel. Por isso o Santo Deus de Israel diz ao seu povo: vocês rejeitam a minha mensagem e põem a sua confiança e a sua fé na violência e na mentira. Portanto, esse pecado vai trazer a ruína para vocês. Ele será como uma brecha que vai se abrindo no muro alto. De repente o muro desmorona e cai no chão. Vocês serão completamente destruídos, como um vaso de barro que se quebra. Não sobra nem um caco que sirva para tirar brasas do fogo ou para tirar água do poço. O Senhor, o Santo Deus de Israel, diz ao seu povo: se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim. Eu lhes darei a vitória. Mas vocês não quiseram fazer o que eu disse. Pelo contrário, disseram assim: não, nós vamos montar cavalos ligeiros, e assim escaparemos do inimigo. Pois fujam, se puderem, mas os cavalos dos inimigos são mais ligeiros do que os seus. 1000 de vocês fugirão de um só inimigo que os atacar. 5 inimigos farão com que todos vocês fujam. Os poucos que restarem parecerão um mastro de bandeira, sozinho no alto de um morro. Deus abençoará o seu povo. No entanto, o Senhor continua esperando, porque Ele quer ser bondoso e ter compaixão de vocês. Pois Ele é Deus, que faz o que é direito. Felizes são aqueles que põem a sua esperança nele. Aleluias. Glória a Deus, irmãos. Essa é a verdadeira felicidade.
quando colocamos a nossa esperança no nosso Deus, o único Deus, o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Povo de Jerusalém, moradores de Sião, vocês não vão chorar mais. Quando vocês clamarem pedindo socorro, o Senhor Deus ficará com pena de vocês. Ele os ouvirá e atenderá. O Senhor lhes dará o pão de dores e a água do sofrimento, mas não se esconderá de vocês. Ele é o seu mestre, e vocês o encontrarão quando quiserem. Se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão a voz dele atrás de vocês, dizendo: o caminho certo é este, andem nele. Vocês pegarão as suas imagens revestidas de prata e os seus ídolos folheados a ouro e os jogarão fora, como se fossem coisas impuras. Vocês dirão a eles: fora daqui. Quando vocês espalharem as sementes nos seus campos, o Senhor mandará chuva e as colheitas serão boas. Haverá muito pasto para o gado, e os bois e jumentos que vocês usam para arar os campos comerão da melhor ração, preparada cuidadosamente e misturada com sal. Quando chegar o dia em que os inimigos forem mortos e as suas fortalezas destruídas, rios e riachos jorrarão de todos os morros e de todas as montanhas. Quando o Senhor tratar as feridas do seu povo e curar os ferimentos que ele mesmo causou, a lua brilhará tanto como o sol, e a luz do sol será 7 vezes mais forte, como se num só dia brilhasse a luz de 7 dias. Deus castigará a Assíria. Atenção, o Senhor Deus vem de longe, é Ele mesmo que vem. Ele chega furioso no meio de grossas nuvens de fumaça, cheio de ira. Ele fala, as suas palavras são como um fogo devorador. O sopro do Senhor é como uma enchente que sobe até o pescoço das pessoas. O Senhor peneira os povos como se fossem trigo e os joga fora como se fossem palha. Ele põe freios na sua boca e os leva por caminhos errados. Mas vocês cantarão de alegria como fazem nas noites das festas sagradas. Vocês ficarão felizes como os que, ao som da música de flautas, sobem o monte sagrado para adorar o Senhor, o forte protetor de Israel. A voz majestosa do Senhor será ouvida por todos, e ele mostrará a sua ira furiosa. Haverá fogo devorador, trombas d'água, tempestades e chuvas de pedra, e ele levantará o forte braço para castigar. Os assírios ficarão apavorados ao ouvirem a voz do Senhor. Ao sentirem o peso do seu castigo, ao som de tambores e de liras, o Senhor surrará os assírios com o seu bastão. Ele mesmo lutará contra eles. Há muito tempo está preparada para o rei da Síria uma fogueira em que ele será queimado. Ele está num lugar fundo e largo, e há bastante lenha para queimar. Como um rio de enxofre, o sopro do Senhor porá fogo na lenha. O Egito não pode ajudar. Capítulo 31. Aos que vão para o Egito procurando ajuda, eles confiam num povo que tem muitos cavalos e carros de guerra, num país que tem cavaleiros valentes, mas não confiam no Santo Deus de Israel, não pedem ajuda ao Senhor. Porém o Senhor é sábio e sabe fazer com que a desgraça venha. Ele sempre cumpre o que promete. Por isso ele ficará contra os que praticam o mal, contra todos os que ajudam as pessoas perversas. Os egípcios não são deuses, eles são apenas seres humanos, e os seus cavalos são apenas animais mortais, não são espíritos imortais. E quando o Senhor levantar a mão para castigá-los, todos cairão mortos de uma só vez, tanto o Egito, a nação forte, como Judá, a nação fraca. Deus protegerá Jerusalém. O Senhor Deus falou comigo e disse: um leão que pega e mata uma ovelha não se assusta, nem foge quando os pastores vêm gritando, mesmo que sejam muitos e gritem bem alto. Assim também eu, o Senhor Todo-Poderoso, não me assustarei quando descer para lutar no Monte Sião. Como uma ave fica voando por cima do seu ninho para protegê-lo, assim eu, o Senhor Todo-Poderoso, protegerei Jerusalém. Eu salvarei a cidade e livrarei o meu povo. Povo de Israel, vocês se afastaram para longe de Deus, mas agora arrependam-se e voltem para Ele.
Naquele dia todos vocês jogarão fora as suas imagens revestidas de prata e de ouro, que só servem para fazer vocês pecarem. O Senhor diz: uma espada derrotará os assírios, uma espada os matará, mas não será a espada de um ser humano. Eles fugirão da batalha, e os seus jovens serão feitos escravos. O rei fugirá apavorado, e os oficiais, cheios de medo, abandonarão as suas bandeiras. Assim fala o Senhor, que em Jerusalém tem o seu altar, onde sacrifícios são queimados. Um reinado de justiça. Capítulo 32. Virá o dia em que um rei reinará com justiça, e as autoridades governarão com honestidade. Todas elas protegerão o povo como um abrigo protege contra a tempestade e o vento. Elas serão como rios numa terra seca, como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então todos poderão ver claramente de novo, e de novo ouvirão tudo facilmente. Serão ajuizados, entenderão as coisas e poderão falar com clareza e inteligência. Ninguém dirá que um sem vergonha é uma pessoa de valor, nem que o malandro merece respeito. Pois o sem vergonha diz mentiras e está sempre planejando fazer maldades. O que ele diz a respeito do Senhor é falso. Ele faz estas coisas que Deus detesta. Nega comida aos que têm fome e água aos que estão com sede. O malandro faz trapaças, inventa mentiras para prejudicar a causa dos pobres, mesmo quando eles têm razão. Mas quem é direito faz planos honestos e é correto em tudo o que faz. Aleluias. Mensagem para as mulheres de Jerusalém. Mulheres desocupadas, escutem o que vou dizer. Prestem atenção, mulheres que não se preocupam com nada. Daqui a pouco, mais de um ano, vocês ficarão aflitas, pois não haverá colheita de uvas. Vocês têm tido uma vida sem preocupações, mas agora tremam e fiquem aflitas. Tirem as suas roupas e vistam roupas feitas de pano grosseiro. Batam no peito em sinal de tristeza. Chorem porque as terras boas e as parreiras carregadas de uvas foram destruídas. Espinheiros e mato crescerão na terra do meu povo. Chorem por causa da cidade que era tão alegre, por causa das casas que estavam cheias de pessoas felizes. O palácio será abandonado, a cidade ficará vazia, e as fortalezas virarão montes de ruínas para sempre. Ali os jumentos selvagens andarão à vontade, e os rebanhos pastarão. Um tempo de paz e de justiça. Mas Deus derramará sobre nós o seu espírito. Então o deserto virará um campo fértil, e as terras cultivadas darão melhores colheitas. No país haverá justiça por toda a parte. Todos farão o que é direito. A justiça trará paz e tranquilidade. Trará segurança que durará para sempre. O meu povo viverá em lugares seguros. Todos estarão em paz e segurança nas suas casas. Uma chuva de pedra destruirá a floresta, e a cidade será arrasada. Todos vocês serão felizes, terão muita água para as suas plantações e pastos seguros para os seus jumentos e o seu gado. Sofrimento e salvação. Capítulo 33. Ai de você, inimigo destruidor, que nunca foi destruído. Ai de você, traidor, que nunca foi traído. Quando você acabar de destruir, será destruído. Quando acabar de trair, será traído. Ó Senhor Deus, tem compaixão de nós, pois esperamos que nos ajudes. Se o nosso protetor todos os dias, se o nosso Salvador em tempos difíceis, ser o nosso Salvador em tempos difíceis. Os povos fogem quando ouvem o estrondo da tua voz. Quando ages, as nações se espalham, e os inimigos delas, como uma nuvem de gafanhotos, levam embora tudo o que elas têm. O Senhor é majestoso, pois mora nas alturas. Ele encherá Sião de justiça e de honestidade, e fará com que o seu povo viva em segurança, dando-lhe salvação completa, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é o tesouro mais precioso que o seu povo tem. Aleluias. Os soldados valentes estão se lamentando nas ruas, e os embaixadores que procuravam fazer a paz choram amargamente. As estradas estão vazias, ninguém viaja por elas.
Os acordos são quebrados, os tratados são desfeitos, ninguém é respeitado. As terras do país vão se gastando e se desfazendo, as florestas dos montes Líbanos estão secas. O vale de Saron virou um deserto, e a região de Bazã e no Monte Carmelo as árvores perderam as suas folhas. Mensagem para os inimigos. O Senhor diz aos povos: agora eu vou agir, vou mostrar o meu poder e a minha grandeza. O que vocês inventam vale menos do que a palha. O que vocês planejam é tão sem valor como o lixo. O meu sopro, como um fogo, os destruirá. Vocês vão virar cinzas, queimarão como espinhos jogados no fogo. Vocês todos, os que estão longe e os que estão perto, escutem o que eu fiz e reconheçam o meu poder. Em Sião, os pecadores tremem de medo, cheios de pavor. Eles perguntam: quem poderá viver perto desse fogo devorador, perto dessas chamas que não param de queimar? Somente poderá fazer isso quem age corretamente e sempre diz a verdade, que não fica rico à custa dos fracos, nem aceita dinheiro para torcer a justiça, que não se junta com os que planejam crimes de morte, nem concorda com os planos dos maus. Quem age assim viverá seguro e em fortalezas feitas de pedras. Ele encontrará refúgio, ele sempre terá comida e nunca lhe faltará água para beber. Esperança para o povo de Deus. Mais uma vez vocês verão um rei com toda a sua glória, governando um país imenso. Vocês pensarão no medo que sentiram no passado e perguntarão: onde estão aqueles que nos forçaram a pagar tributos? Aqueles que cobravam os impostos? Onde estão os que controlavam as nossas fortalezas? Vocês nunca mais verão aquele povo orgulhoso, aquela gente que fala uma língua estranha, uma língua difícil que ninguém entende. Vejam Sião, a cidade onde fazemos as nossas festas. Jerusalém será uma cidade segura. Será como uma barraca que não pode ser mudada de lugar. Nenhuma das suas estacas será arrancada, e nenhuma das suas cordas será arrebentada. Ali estará conosco o Senhor, nosso glorioso Deus. Jerusalém será um lugar de grandes rios e ribeirões, mas neles não navegarão os barcos dos inimigos, nem os seus grandes navios à vela. As cordas desses navios estão frouxas, o mastro não fica firme, e as velas não podem ser estendidas. Assim pegaremos todas as riquezas do inimigo, serão tantas que até os aleijados conseguirão pegar a sua parte. Pois o Senhor é o nosso juiz, é Ele quem nos governa, o Senhor é o nosso rei, Ele é quem vai nos salvar. Nenhum morador de Jerusalém ficará doente, e os pecados de todos serão perdoados. Aleluias. Deus castigará as nações. Capítulo 34. Venham nações e escutem, reúnam-se povos e prestem atenção, que a terra inteira escute e que ouçam todos os que nela vivem. O Senhor está irado com todas as nações, está furioso com todos os seus exércitos. Ele já os condenou à morte e à destruição. Os mortos ficarão onde caíram e o meu cheiro se espalhará por toda a parte. Rios de sangue descerão das montanhas. O sol, a lua e as estrelas serão destruídos. O céu se enrolará, como a página de um livro. Todas as estrelas cairão do céu, como caem as folhas da parreira ou da figueira. A espada do Senhor está pronta no céu. O Senhor condenou o povo de Edom à destruição, e com a sua espada matará os edomitas. A espada ficará coberta de sangue e de gordura, como acontece com o sangue e a gordura das ovelhas e dos cabritos, que são oferecidos em sacrifícios. O Senhor matará os edomitas e os oferecerá como sacrifício na cidade de Bosra. Com eles também serão mortos os bois selvagens, os bezerros e os touros novos. A terra ficará encharcada de sangue, e o chão ficará coberto de gordura. Pois esse será o dia da vingança de Deus, o Senhor, o dia em que ele acertará as contas com os inimigos de Sião. Os rios de Edom vão virar piche, a terra vai virar enxofre, o país inteiro queimará como piche. O fogo nunca se apagará, e a fumaça não parará de subir. O país ficará arrasado para sempre, e nunca mais ninguém passará por ele.
Corujas e corvos serão os donos do país, e construirão os seus ninhos por toda a parte. O Senhor fará com que o país seja de novo um lugar vazio, sem nenhum ser vivente, como era no começo da criação do mundo. Edom não terá um rei para governá-lo, e ali já não existirão mais autoridades. Espinheiros crescerão nas mansões, o mato tomará conta das fortalezas. Edom será um lugar onde viverão raposas e avestruzes. Os gatos do mato e outros animais selvagens morarão ali. Demônios chamarão uns aos outros, e ali a bruxa do deserto encontrará um lugar para descansar. Ali as corujas farão seus ninhos, porão ovos e os chocarão, e abrigarão os filhotes debaixo das suas asas. Ali também os urubus se ajuntarão, cada um com seus companheiros. Procurem no livro do Senhor e leiam. Nenhuma dessas criaturas ficará faltando, todas estarão lá, com seus companheiros. Pois o Senhor ordenou que assim fosse, e o seu Espírito as ajuntará. O Senhor dividirá a terra de Edom entre elas, e dará a cada uma a sua parte. Ali elas viverão por séculos e séculos, e aquela terra será delas para sempre. A futura felicidade de Jerusalém. Capítulo 35. O deserto se alegrará, e crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos, tão fértil como o monte Carmelo e o vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos. Digam aos desanimados, não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar, ele vem para castigar os nossos inimigos. Então os cegos verão e os surdos ouvirão. Os aleijados pularão e dançarão, e os mudos cantarão de alegria, pois fontes brotarão no deserto, e rios correrão pelas terras secas. A areia quente do deserto virará um lago, e haverá muitas fontes nas terras secas. Os lugares onde agora vivem os animais do deserto virarão brejos onde crescerão tábuas e juncos. Haverá ali uma estrada que será chamada de caminho da santidade. Nela não caminharão os impuros, pois ela pertence somente ao povo de Deus. Até os tolos andarão nela e não se perderão. Nesse caminho não haverá leões, animais selvagens não passarão por ele. Aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém, e ali viverão felizes para sempre. Aleluias! Glória a Deus. A alegria e a felicidade os acompanharão, e não haverá mais tristeza e nem choro. Oh, glórias! Encerramos a leitura de hoje, irmãos, com esses dois versículos grandiosos. Aleluias! No capítulo 35, no verso 10. Aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa. Voltarão cantando para Jerusalém, e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão, e não haverá mais tristeza e nem choro. Assim também será no dia da nossa salvação, irmãos. Aleluias! Oh, glória a Deus! Não haverá morte, não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá dor. Deus enxugará nossas lágrimas e estaremos salvos eternamente, morando com Jesus, as moradas celestiais que ele fala lá em João, no capítulo 14, no verso 1 e no verso 2. Não se turbe o vosso coração, creia em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e é para lá que nós vamos, irmãos. Nossa moradia não é nessa terra. Nós não somos cidadãos da terra, nós somos cidadãos dos céus. Oh, glória a Deus! Então fique com essa palavra, irmão, no seu coração. Amanhã estaremos aqui novamente, se assim Deus nos permitir. Que o Espírito Santo sempre faça morada no coração de cada um de vocês. Que Deus os abençoe.